Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos veem e ouvem aqui pela TV e Rádio Assembleia. Primeiro, cumprimentar o deputado Zé Ailton Brasil, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e também autor do projeto de lei 29/2015, que é o que está em objeto aqui, né, nessa audiência pública. Doutor Demitri, aqui coordenador agora especial de Direitos Humanos do Governo do Estado, professor Cândido BC Neto, representando a CESTES, professor Alexandre Costa, representando a seção regional do ANDE, Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, Padre Zé Linhares, presidente do Conselho de Educação, professora Marcília, pró-reitora de graduação da UES, meu amigo Giovanni, professor também representando aqui a UES, professor João Mota, representando a URCA, né, e desde já convido também a URCA para se fazer presente, a todos aqui à mesa também, para uma audiência sobre comunidades quilombola, também uma audiência requerida por mim, pelo deputado Elmano, dia 19, às 14 horas, também audiência da Comissão de Direitos Humanos. Professora Mônica, também procuradora, então cumprimento aqui a todos da mesa, mas eu queria também registrar que estão aqui acompanhando, sei que tem muita gente vendo em casa, estamos aqui ao vivo pela TV e Rádio Assembleia, estou vendo aqui o coletivo Kizomba, coletivo Rua, né, alguns representantes aqui de organizações do movimento negro, vejo aqui o professor Hilário, o Josael, os nossos companheiros, não sei se está pela Ungir, né, vários companheiros aqui que estão pelo movimento negro, queria saudar a todos e todas. Bem, obviamente, temos uma mesa bastante extensa e o tema ele requer de nós, obviamente, muita reflexão. De antemão, eu quero dar a minha posição, né, como militante de direitos humanos, mas, sobretudo, como me integrando a diversos outros movimentos que compreendem que o Brasil ele é estruturalmente desigual do ponto de vista social, racial, de gênero. Haver cotas para o acesso às universidades públicas é uma obrigação do ponto de vista ético, social e político. O Brasil sempre teve cotas. As elites econômicas e políticas nunca tiveram igualdade de competição, elas que pregam tanto a meritocracia, elas nunca tiveram aferição de mérito quando foi para acessar os seus privilégios. Lembremos, dois grandes brasileiros, dois grandes intérpretes do Brasil. O Zé de Souza Martins, quando ele diz que nós somos a modernidade inconclusa, nós nunca conseguimos, de fato, chegar à modernidade como acesso universal e igualitário a direitos. E, no mesmo diapasão do Zé de Souza Martins, pensar que nós somos um Estado democrático de direito inacabado. Nós nunca somos, não há Estado democrático de direito, porque não há igualdade, mais que formal, não há igualdade material no acesso a tais direitos. Os filhos, lembremos que o acesso, por exemplo, dos filhos de negros libertos ou escravos, na virada do 19 para o 20, a escola pública era vedado. Portanto, isso é uma cota. Quando você veda o acesso, por exemplo, de um segmento populacional que se contava aos milhões já à época, portanto, você institui uma determinada cota. Houve cota na estruturação do Brasil. Portanto, haver cotas agora que reconhecem a desigualdade, que é estrutural, repito, os temas sociais e raciais, eles não são transversais, eles são estruturais. Quando nós falamos do Brasil, é impossível interpretar o Brasil sem pensá-lo nessa desigualdade coextensiva, interseccional, entre classe, raça, gênero, orientação sexual. Essas coisas sempre andam juntas. A pobreza é racializada e ela é feminizada. As mulheres negras são mais pobres na pirâmide social e, portanto, têm menor acesso aos serviços e aos direitos. Essa foi a nossa história. Nós estamos aqui falando, obviamente, do acesso a um direito que permite, inclusive, quebrar a teia de perpetuação da pobreza. Quando a melhor formação educacional ela é reservada aos filhos das elites proprietárias ou a uma determinada camada da sociedade, você, obviamente, perpetua a concentração da riqueza
porque riqueza, saber e poder, dimensões fundamentais de qualquer civilização, elas andam juntas. Quem tem a riqueza detém o saber, o saber hegemônico, obviamente, e detém o poder político. Portanto, quando a gente fala da distribuição do saber, é necessário entender que isso é fundamental para impactar a distribuição da riqueza e também do poder político. Eu sei que há vozes que querem negar, né, porque não interpretam o Brasil, não interpretam que, repito, o Brasil sempre teve cota para uma determinada camada, né, para a elite proprietária branca da sociedade. E que a ideia de haver cotas, ela tem duas grandes vantagens. Ela reconhece a desigualdade existente e ela permite corrigir num tempo histórico pré-definido, mediante a avaliação contínua, exatamente a superação dessa desigualdade. É óbvio que nós não queremos, né, a política de cotas como uma política estruturante. O que nós queremos é um projeto societário de homens e mulheres livres e iguais. É esse o projeto societário pelo qual eu luto. De homens e mulheres livres e iguais, independentemente, obviamente, de gênero e de raça, que, obviamente, tenham todos acesso igualitário à riqueza, ao saber e ao poder. Mas, enquanto esse projeto societário ele não é hegemônico, nós precisamos, no projeto societário atual, permitir o exercício de políticas que permitam a efetivação de direitos. Fico muito feliz em saber que a UES, ao aderir ao SISU, também fez a adesão ao sistema de cotas. Fico muito feliz com a própria autoavaliação da Universidade Federal do Ceará. Ela não está aqui presente, mas ela seria um bom exemplo. O projeto de lei, obviamente, é sobre as universidades estaduais, mas os primeiros balanços da Universidade Federal do Ceará são muito positivos. O desempenho dos estudantes cotistas, né, é igual ou, em alguns cursos, superior. Né? Portanto, o mito o mito que, sobretudo, aqueles arautos de uma meritocracia irrefletida, né, uma meritocracia pouco crítica fazem, né, cai por terra. Esse mito cai por terra. Portanto, porque os estudantes cotistas têm desempenho, muitas vezes, igual ou superior. E o terceiro, que dizer que a grande vantagem também é que permitir, num determinado tempo histórico, uma meta para, em reconhecendo a nossa desigualdade de raça, gênero e classe, permitir a luta por sua superação. Há um empoderamento político de sujeitos sociais que, portanto, sempre foram subalternizados, invisibilizados, oprimidos, explorados, para que estes sujeitos eles possam, obviamente, em tendo maior poder político, maior visibilidade, possam também revelar outras crueldades, perversidades, negações desse projeto. Portanto, nós estamos aqui com a UES, a URCA. Sei que a UVA fez, inclusive, também está fazendo uma experiência agora com pessoas com deficiência. Né? Essa experiência, eu não sei qual é o próprio balanço da UEVA com relação a isso, mas nós convidamos todas as universidades do Estado, a CCTS está aqui, obviamente, pode falar também pelas universidades que não se fizeram presentes, mas eu queria, sobretudo, justificar essa audiência pública dizendo que felicito imensamente o deputado Zé Ailton Brasil quando fez esse projeto de lei. Ele, desde o primeiro momento, ele se abriu, inclusive, para receber emendas. Né? Eu dizer, façamos uma audiência pública para, inclusive, ouvindo as universidades, ouvindo o movimento social, poder fazer as emendas necessárias ao projeto, no sentido de aperfeiçoá-lo. Mas, sem dúvida alguma, ele guarda uma importância, deputado, né, da sua iniciativa ética, jurídica, política, social, imensa. Por isso que eu, desde o primeiro momento, eu me coloquei em favor, né, do seu projeto, mas, sobretudo, de todas as políticas que nos permitam olhar o Brasil como ele realmente é, né, na sua profunda desigualdade e, sobretudo, numa agenda política que não seja a agenda política, né, de abraçar o agronegócio, que ele é racista, latifundiário,
né, e ele quer manter o Brasil, como dizia o Caio Prado, como a aliança do pior do arcaico com o pior do moderno. Nós não queremos abraçar os setores mais conservadores, nós não queremos abraçar os setores que são exatamente aqueles que querem manter o Brasil sem reconhecer a sua própria desigualdade. Vozes hoje na mídia, eu me calo com isso, vozes hoje na mídia proclamam contra as políticas de afirmação, as políticas de ação afirmativa, dizendo que estas poderiam segmentar o Brasil. O Brasil é segmentado. Nós nunca tivemos democracia. Não é possível uma democracia social numa concentração de riqueza tão absurda, não é possível democracia racial também, tendo em vista a nossa estrutura. Na verdade, a sua segmentação ela se deu desde o seu processo da empresa colonial europeia, quando por aqui aportou. Portanto, as políticas de ação afirmativa nada mais são do que o reconhecimento dessa desigualdade estrutural e a luta para que, no horizonte histórico, essas desigualdades sejam superadas. Portanto, eu queria justificar o requerimento, justificar o meu apoio ao PL do deputado Zé Ailton Brasil e dizer que queremos, de fato, né, em sendo possível, aperfeiçoá-lo a partir dos aportes que as senhoras e os senhores e os movimentos sociais aqui presentes podem dar. Muito obrigado.